Então, olha só. Imagina o seguinte cenário. 2 provedores ou mais que começaram uma operação de rede de internet praticamente ao mesmo tempo, sei lá, 1 ano ou 2 anos de diferença. Um provedor tem lá 10 mil assinantes, outro provedor tem 1.000. Ou um provedor é muito maior que o outro. O que faz esse provedor que cresce tanto ser diferente do provedor que cresce mais devagar? Ou, por exemplo, assim, eu conheço vários casos de provedor que tem 20 anos de idade, 20 anos de telecom e não passaram de 1.000 assinantes. Tem 600, 700 assinantes. Provedores que começaram na mesma cidade, com 6 anos de telecom e está muito maior que esse provedor. Por que um cresce tanto e o outro não cresce tanto? Aí, geralmente, o pessoal fala o seguinte, dinheiro. Aquele provedor tinha dinheiro. Ou alguém injetou dinheiro, ou alguém fez alguma coisa. Mas, na verdade, se tu parar para analisar o cenário do Brasil, das telecoms no Brasil, os provedores do Brasil, os maiores provedores que tem, eles são do interior, cidades pequenas, muitas cidades com menos de 20 mil assinantes, 20 mil habitantes. E esses provedores começaram sem dinheiro. Alguns começaram a estar compartilhando a DSL. Começaram como a maioria dos provedores começaram. São pessoas iguais e não tem nada diferente. Então, o que muda, geralmente, desses caras que conseguem crescer tanto, mesmo sem dinheiro, começaram do nada. Uma empresa que, às vezes, fica parada, é o mindset. É como o cara enxerga o mundo. Como o cara enxerga, eu gosto de falar que como o cara enxerga o futuro. Porque o cara que pensa só no agora, ele vai querer vender uma internet com uma taxa de adesão de R$500 por dinheiro que ele investiu voltar logo. O cara que pensa no futuro, ele fala assim, não, peraí, se eu botar um cliente na base e esse cliente estiver tão satisfeito com o meu produto, se estiver muito satisfeito com o meu produto, esse cara não vai sair. A internet não vai acabar. Não existe previsão nenhuma para a internet acabar. A única coisa que eu tenho que fazer é ter o melhor serviço da cidade, o melhor serviço da região, o melhor serviço do bairro. Então, esse cara que pensa para frente, fala assim, não, depois que eu botei o cliente na base, eu não perco mais ele se eu tiver o melhor serviço, ele não se preocupa tanto em querer que o retorno volte muito rápido. Ele fala assim, não, eu posso até dar uma taxa de adesão gratuita para esse cara, eu boto ele na base, aqui 12 meses o dinheiro desse cliente voltou, e ele dentro da minha base ele vai dar um faturamento durante muito tempo. Então, geralmente o que muda de um provedor que cresceu muito para um provedor pequeno é o mindset dele, é o como ele setou a mente dele. E geralmente esses provedores trabalham muito com meta. Eles têm meta de clientes, não é só clientes novos, eu gosto de falar de lucro de clientes, que não adianta botar 100 clientes e perder 90. Então, esses clientes têm muito, esses provedores têm muito metas. Eles falam assim, ó, esse ano eu quero 1.000 clientes positivos, de saldo positivo no meu provedor. Ele está sempre com foco em crescimento, ele não está com foco em estar parado. Outra coisa que esse cara faz é olhar o cliente, ele está sempre com foco no cliente. Então, quem mostra que ações que ele tem que ter é o cliente. Se os clientes dele estão reclamando que eles precisam de mais banda, ele trabalha numa infraestrutura para entregar mais banda. Então, se for pegar a maioria dos provedores hoje que tem mais de 50 mil assinantes, eles começaram redes FTTH em 2011, 2012, quando que eles já tinham uma percepção que iria precisar de redes óticas FTTH. E naquela época, para ativar um cliente, o primeiro cliente que eu ativei custou mais de R$1.000. O cliente, uma New custava 500 conto, né? R$500. Hoje uma New custa R$110 e tem gente que acha que não vale a pena. Porque muitas vezes está com um pensamento muito no agora e não um pensamento mais para frente, de botar bastante cliente na base, encher a cliente na base. Muitas vezes o provedor esquece o que dá dinheiro para o provedor é a mensalidade, não é a taxa de adesão. Então tem provedor que fala assim, não, o que dá, eu tenho que cobrar a taxa de adesão alta para cobrir um investimento que eu fiz. Ao invés de pensar assim, não, eu tenho que construir uma rede e encher essa rede para essa rede me dar um faturamento mensal alto, e aí pagar o investimento que eu fiz. Aí, quando o cara pensa muito em taxa de adesão e não em mensalidade, ele vende uma internet com uma taxa de adesão de R$300 por R$49,90. Quando seria muito mais lucro vender uma internet de R$80 por uma taxa de adesão gratuita. Faz muito mais sentido ele ter 500 clientes pagando R$80 do que 1.000 clientes pagando 40, porque o lucro dele vai estar muito menor. Então, esses provedores, eles têm uma mudança de mentalidade. Mentalidade no cliente, mentalidade no futuro e mentalidade em lucro. Eles olham muito lucro, porque o lucro é o que vai dizer se a empresa está bem ou está ruim. Ter muitos clientes não vão dizer praticamente nada, provedor. Ter um provedor com 50 mil assinantes que não dá lucro, não faz muito sentido. Agora, ter um provedor que gera bastante lucro, quando a gente está preocupado com o lucro, a gente se preocupa com o custo. E qual que é o maior problema do provedor? Não é o custo da implantação de uma rede, é o custo da mensalidade da rede. Se ele fatura 100 mil e custa 80 mil para manter,
ele tem um problema. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, que o cara quer botar PEC-POM para cobrar uma mensalidade mais barata. Só que o PEC-POM custa mais caro para manter do que o FTTH. Porque o FTTH não queima, porque o FTTH não tem interferência. PEC-POM a gente tem todo um problema de interferências e queima. Então, a operação do PEC-POM, manter o PEC-POM é muito mais caro que o FTTH. E o cliente quer cobrar mais barato a mensalidade do cliente no PEC-POM do que no FTTH. A conta não fecha, tá ao contrário, tinha que ser a mensalidade mais cara no PEC-POM. Porque o custo para manter ele é maior. Então, essas empresas, esses empreendedores, eles têm muito foco em lucro, né? Primeiro o cliente, tá? E depois o lucro. Ele analisa o lucro e para tu ter um lucro, ou tu cobra mais caro ou tu baixa os teus custos operacionais, né? E quando a gente fala em provedor, custo operacional é mensalidade. Se for muito caro a mensalidade dele, o custo para manter a rede, se ele tiver equipamentos ruins, se ele tiver uma infraestrutura ruim, ele vai ter um custo muito alto e aí não adianta ele cobrar muito caro que ele não vai ter um lucro alto no provedor. E se o cliente precisa de algo mais barato ou quer algo mais barato porque ele percebeu de algum motivo que ele não usa aquilo ali que ele está pagando? Imagina o seguinte, o que faz o empreendedorismo existir, o que faz o empreendedor existir, o que faz uma empresa existir, o que faz o provedor existir são problemas. Se as pessoas não têm problemas, elas não têm por que comprar. Uma pessoa almoça porque ela compra um almoço num restaurante porque ela tem um problema, ela está corrida no dia a dia, não tem tempo para cozinhar, ela vai no restaurante comer, ela tem um problema. Então, as pessoas só compram quando tem problemas. Se o problema dessa pessoa for capacidade financeira e não qualidade da internet, a gente tem que ver como a gente faz para entregar um produto de baixo custo para o cliente. Mas primeiro a gente tem que entender o que causa o custo para a gente. Eu não posso necessariamente falar assim, vou vender uma internet com uma banda barata, com pouca banda, para vender por um valor baixo para o cliente. Será que a banda é o teu pior problema? Então a gente tem que fazer essa análise. Então, eu posso ter uma empresa focada em custo. Geralmente, quando tem uma empresa focada em custo, tem que ter uma empresa muito grande, tem que ter uma escala muito grande. Então, tem que ter uma empresa que dá muito pouco problema, tem que ter uma infraestrutura muito boa, tem que ter um link muito barato, tem que ter toda uma operação muito enxuta para ter um custo barato e aí sim vender barato para o cliente. E isso pode ser uma solução. Existem empresas que trabalham com qualidade, existem empresas que trabalham com preço. Isso é uma solução. O problema é que montar uma solução por preço às vezes é mais difícil do que montar uma solução de qualidade, porque a estrutura de custo tem que ser muito grande. E aí vem um negócio que a gente chama de posicionamento. É muito difícil tu conseguir se posicionar das duas maneiras. Ter um produto muito barato e ter um produto muito bom. Geralmente a gente tem que escolher para que lado do time a gente quer jogar. A gente vai vender cerveja artesanal ou a gente vai vender cerveja clássica. Algumas empresas fazem um link, a gente chama isso de cauda longa. A Amazon com livros faz isso. A Amazon utiliza a venda de livro barato commodity na rede deles para manter o custo operacional deles e trabalha com produtos de nicho de alta qualidade. Também é possível aplicar. A gente poderia aplicar isso dentro de um ISP, por exemplo. A gente faz lá uma rede FTTH para o cliente e nessa rede de baixo custo, o SLA, que é o tempo que eu vou demorar para fazer a manutenção na casa do cliente, é maior. Porque hoje um dos maiores custos do provedor é o tempo que ele vai demorar para fazer o atendimento do cliente. A estrutura operacional do provedor é uma das partes mais caras, não necessariamente o link.